Olá pessoal, tudo bem? Hoje está começando mais um vídeo. Esse vídeo eu acho que foi um dos vídeos que todo mundo queria, mais pediu, e eu demorei a gravar. Desculpa se eu demorei a gravar, mas é porque o final de semana aqui tava muito frio e eu tava meio assim com a garganta doendo, muita dor de cabeça, por isso que eu não fiz o vídeo no sábado, mas tô fazendo hoje. O vídeo é sobre como eu conheci meu marido. Pra quem não sabe, eu sou casada há 1 ano e 2 meses exatamente. E eu estou junto com meu marido há exatamente 1 ano e 8 meses. Não, 1 ano e 10 meses. A gente se conheceu por internet. Há exatamente 1 ano e 10 meses atrás, ele me adicionou no Facebook. E eu, assim, quando vi aquela amizade, aquela. Tipo assim, eu nunca fui de adicionar quem eu não conhecia no Facebook. Só que o meu marido, ele é de Sapuranga, no Goiás. E eu sou de Brasília. E o pessoal da minha igreja, todos, a maioria, todos não, o meu pastor, as minhas amigas, que eu fui criada juntos, eram de Itapuranga. Então, assim, eu quando era mais nova, eu sempre ia pra Itapuranga pra congressos, retiros, essas coisas, ou férias com a minha amiga. Então, assim, eu conhecia muita gente de Itapuranga. Então, quando ele me adicionou, eu olhei e vi que ele morava aqui em Ibiza. Só que eu olhei e falei assim, eu não tô lembrada desse menino, eu acho que eu não conheço ele. Eu falei, não, mas ele tem duas amigas em comum minhas lá de Itapuranga. Eu falei, vou aceitar. Possa ser que eu conheço ele, só que eu não tô me recordando, porque como eu fui pra lá era muito criança, tinha muitos anos que eu não ia. Então, eu fui e aceitei. E no mesmo momento que eu aceitei, se eu não me engano, eu mandei uma mensagem pra ele, falando assim, oi, tudo bem? A gente se conhece? Aí ele tava online, ele tava na igreja. Aí ele me respondeu assim, não, a gente não se conhece. Tá, eu vi que você me adicionou e tal, eu só te aceitei porque você conhece a Michelle e a Janaína, que são amigas minhas, por isso, mas que eu pensei que podia te conhecer, porque como eu ia pra Itapuranga sempre, então eu não sabia se estava lembrada de você ou não. Aí tudo bem. Aí ele pegou e nisso ele estava na igreja, ele falou assim, não, então tá. A gente começou um pouco, ele falou, eu tô na igreja, eu tava trabalhando. Trabalhava de recepcionista numa construtora, então era um domingo, então eu não fazia muita coisa lá. Ficava à toa, um pouquinho. Aí eu peguei e conversei com ele, ele falou assim, não, depois a gente conversa. Eu falei, não, então toma meu WhatsApp, porque é melhor pra você falar comigo, porque eu não fico... Pode ser que você manda mensagem no Facebook eu não vejo, então pelo WhatsApp é melhor pra você falar comigo. Aí beleza, e eu cheguei em casa do serviço, não fui pra igreja nesse dia porque eu saí tarde e eu fiquei lá, doida pra ele mandar mensagem, e nada desse menino mandar mensagem, eu acho que assim, não quer conversar comigo não, e nada, esperando, e tá bom. E nisso, em Brasília, era o quê? Janeiro, então eram uns 4 horas de diferença. Então, aí ele foi e mandou uma mensagem: oi, tudo bem? Aí a gente começou a conversar. A gente foi conversando, muito, começou a conversar todos os dias. Assim, ele foi falando de Deus e tal pra mim, porque eu tava um pouco me afastada da igreja. Eu falei que também tava querendo voltar pra igreja, ficar mais firme, que tinha passado alguns problemas com meu antigo relacionamento, que eu queria voltar pra igreja. E a gente conversando, sempre conversando. Só que a gente começou a conversar, começou a criar aquela intimidade que eu não sei explicar pra vocês como que foi criar aquela intimidade. Porque como você criou uma intimidade com uma pessoa que você não tá vendo e você nem conhece. Mas foi assim, a gente começou a criar intimidade e a gente se viu pelo Skype. Foi muito estranho. A primeira vez que eu vi ele pelo Skype, porque eu não conhecia ele. E eu não sabia se eu falava alguma coisa, eu ficava super sem graça, ele também. E foi assim, a gente começando e tal. Aí pegou e depois de alguns. Não foram nem meses, foram algumas semanas que a gente tava conversando. Ele pediu pra morar comigo. E eu peguei e falei, ai meu Deus. E eu já tava orando, eu falei, Deus, se esse rapaz for da sua vontade na minha vida, que o Senhor vai fazer diferente, como foi com meus antigos relacionamentos. Eu quero que ele seja a diferença na minha vida e eu a diferença na vida dele. Mas antes de tudo, eu quero ter a intimidade que eu tinha com o Senhor. Porque se eu não tiver a intimidade que eu tenho com o Senhor, eu não vou ter casamento, eu não vou ter namorado, eu não vou ter nada na minha vida. Então o Senhor é o primeiro na minha vida. E antes de tudo, eu quero ter intimidade com o Senhor pra depois eu poder pensar em namorar, casar e tudo mais. E pegou e eu
comecei a conversar com ele e eu aceitei. Eu falei, eu vou aceitar. Falei pra minha mãe já sabia, já tinha comentado com meus irmãos. E a gente começou a namorar, a gente orava, a gente fez um propósito de estar orando. Eu não contei pra muitas pessoas, eu falei, eu vou fazer diferente desse relacionamento. Eu não contei pra muitas pessoas, não postei em Facebook que eu tava namorando, porque existem muitas pessoas que dizem isso suas amigas ou amigos. E muitas pessoas têm inveja da sua vida. Então eu falei, dessa vez eu vou fazer diferente. Não coloquei em Facebook, não comentei com muitas pessoas, muitas amigas minhas também ficaram sabendo de última hora. Mas foi por tantas coisas que eu tinha passado nos meus antigos relacionamentos que eu quis me privar e fazer diferente nesse momento. Falei, se for da sua vontade, vai dar certo. E a gente namorou e sempre orando. Se via sempre pelo Skype, se falava pelo Viber, era assim. Às vezes ele ia trabalhar às 7 horas da manhã, me ligava, às 7 horas da manhã aqui. No Brasil era 3 horas da manhã, eu atendia, oi amor, e falava assim, quase dormindo. E começou um tempo que a gente já tava tendo mais assim, intimidade, como se fosse namorado mesmo e tivesse, tipo assim, como se ele estivesse viajando e ele fosse voltar logo. E quando foi em março, ele comprou a passagem pra ir pro Brasil. Tinha 9 anos que ele não ia pro Brasil. E ele comprou a passagem pra ir pro Brasil. E ele falou assim pra mim, se eu for pro Brasil, você casa comigo? Eu falei, se for da vontade de Deus, eu caso com você. Agora, pelo contrário, eu não caso. Eu falei assim, vamos estar orando e colocando nas mãos de Deus, porque se for da vontade dele, tudo vai dar certo. E tá bom, a gente começou a namorar. A gente continuou orando sempre. Se via, acontecer algumas coisas, às vezes não dá pra ver, por causa que tem vez aqui daqui, de Ibiza pro Brasil, são 5 horas de diferença, então era muito difícil. E às vezes eu queria ver ele, não dava, ou ele tava trabalhando, ou eu tinha que ir pra igreja antes. Era essa corrida, a gente sofreu muito. Deixa eu ver. Foram 7 meses de namoro à distância, sem se conhecer. E ele, quando foi uns 2 meses antes dele ir pro Brasil, ele foi tentar me mandar procuração pra gente dar entrada no casamento. Só que ele foi pra Barcelona e não deu certo. Ficou lá o dia todo esperando, acabou a energia. E eu fiquei muito triste. Falei, ai Deus, eu não sei o que o Senhor tem pra gente, não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor tá no caminho desse namoro, desse casamento. Então se for da sua vontade vai dar tudo certo. Aí pegou e ele chegou no dia 18 de agosto. Aí a gente se viu no aeroporto. Quando eu cheguei, gente, eu fiz ele passar por uma, coitado. Ele chegava às 9 horas em Brasília. E são mais de 12 horas de voo. Ele saiu no domingo daqui de Ibiza e chegou lá em Brasília de segunda. Foi no domingo cedo que ele saiu daqui. E eu não sei dirigir. E o meu irmão, que ia junto comigo, mas a minha. E o Paulo chegou 9 horas. Vamos sair daqui de casa umas 7h30, porque você sabe, quem mora em Brasília sabe, EPNB, que vai pro aeroporto, em plena segunda-feira, 9 horas da manhã, é super engarrafado. Bruno, vamos cedo. Tá bom, não se preocupa. 8h20 da manhã, meu irmão tava dormindo ainda. E eu, nervosa, agoniada, Bruno, vamos, o menino vai chegar, eu não vou estar no aeroporto, ele vai pensar que eu não quero. Vamos logo. Aí pegou e foi. Ficamos 1 hora mais ou menos no engarrafamento, eu tentando mandar mensagem pra ele. Como o celular dele é daqui, eu não conseguia. Só que ele fez alguma coisa, conseguiu pegar algum if, conseguiu receber minha mensagem. E eu, amor, relaxa que eu já tô chegando, é porque teve um imprevisto. Aí, quando eu cheguei lá, ele tava lá. Foi super estranho na hora que eu vi, porque como eu nunca tinha visto ele, né? Eu olhei pra ele, fiquei olhando assim. Aí a gente se abraçou, minha irmã até tirou uma foto. Eu não sei se eu tenho essa foto, eu acho que tinha no meu antigo celular. E no meu antigo computador, agora eu tô com outra, não sei se eu tenho mais. Pode ser que eu ache, depois eu coloco pra vocês. E a gente tirou a foto e tudo, e foi. E a minha mãe tava em casa, recebeu ele e tudo mais. Mas foi assim, no primeiro dia foi estranho. Depois de tarde, a gente já tava super tranquilo. Tava parecendo que namorava não sei quantos anos, do que já acontecia há anos. A gente ficou... Foi em Brasília tentar dar a entrada dos papéis, não conseguiu, porque se a gente fosse dar a entrada nos papéis, a gente só ia conseguir caçar em dezembro. E ele tinha que voltar no final de setembro. Ele foi em agosto, no máximo em setembro. Não podia demorar muito por causa do trabalho dele aqui. E eu já tinha feito tudo, eu já tinha pedido eu já tinha saído do serviço, eu tinha conversado com a minha chefe pra ver se ela conseguia me mandar embora. Ó, pra você ver, a pessoa nem conhecia o menino. E eu coloquei nas mãos de Deus, consegui conversar com a minha chefe pra ela me mandar embora, recebi seguro-desemprego, recebi aviso prévio, recebi tudo. Como as coisas, condição de Deus, dá tudo certo. Conversei com ela, falei que eu tava namorando, que eu ia embora, que se ela podia tentar. E ela pegou e conseguiu. Eu saí pra ir trabalhar no começo de agosto. Ele chegou dia 18, eu já tava sem trabalhar alguns dias. Então,
A gente não conseguiu dar entrada em Brasília, foi em 2, 3 vezes no cartório. Quando foi ver a identidade dele, tava com o nome do pai dele faltando, teve que arrumar a identidade e tudo mais. Pegou e a gente já tava triste. Falou, ai, a gente não pode ir sem casar, a gente já serve de Deus, a gente tem que fazer as coisas certinho. Eu, amor, tranquilo, Deus vai fazer o melhor por nós. Se Deus tirou você lá de Ibiza e trouxe pra Brasília pra casar comigo, ele não vai deixar a gente ser envergonhada, a gente vai casado pra Ibiza, tranquilo, tudo certo. E pegou, e a gente foi pra Itapuranga, que é a cidade dele. E no dia 1º de setembro, a gente foi em Itapuranga e... Não, a gente foi pra Itapuranga antes. E foi no cartório. Falou, vamos lá no cartório pra ver como é que é. E a gente foi no cartório e falou pra moça que a gente precisava casar rápido, porque tinha que ir embora e tudo mais. Aí ela pegou e falou assim, olha, eu tenho como colocar vocês pro dia 19 de setembro, a gente é esse dia. Só que ele já queria ter ido embora antes do dia 19 de setembro. Só que aí pegou e falei, amor, vamos fazer tudo certo, depois a gente vai embora, depois a gente compra passagem. E no dia 19 de setembro de 2014 a gente casou. Assim, foi só no cartório, a gente casou. E depois meu sogro, mas minha sogra com os meus irmãos e a minha mãe fizemos um jantar com a família dele, em Itapuranga. Eu só tenho a agradecer a Deus pelo meu casamento, pela minha vida, pelo que Deus fez na minha vida, pela pessoa que eu sou hoje. Porque o meu marido foi uma benção e ele me mudou, porque eu estava desviada. Não estava desviada, eu estava meio desanimada com as coisas de Deus. E ele mesmo aqui, ele me... Como se ele estivesse do meu lado, sempre presente, ele colocava força de ânimo pra mim buscar a palavra de Deus. Ah, moça, já leu a Bíblia hoje? E eu sempre sofri com relacionamento, porque eu sei que o inimigo, ele sabe o ponto fraco da gente. Eu era muito teimosa e eu acabava namorando com pessoas que estavam na igreja, mas estavam mais pra lá do que pra cá do que eu, e acabava me levando junto. E ele veio no momento certo, na hora certa, e me deu força de buscar a Deus. E hoje eu tenho cada dia mais força, vontade pra estar buscando a Deus. Oro junto com ele, e assim, vem dificuldades, casamento tem suas dificuldades, tem as brigas às vezes, acontece, mas é normal. Mas se você coloca Deus na frente, tudo dá certo. Eu só tenho a agradecer, falar de novo, porque era ai, tô quase chorando já, gente. Meu maior sonho era casar. E Deus sabia disso, mas o inimigo tentava frustrar esse sonho meu. E assim, eu sei que muitas das coisas foram por oração da minha mãe, porque mesmo quando eu tava meio afastada da igreja, ela não desistia de orar por mim, por buscar, porque queria ver eu como eu era. Eu cresci na igreja e às vezes a gente se desvia de Deus e esquece o propósito que Deus tem pra nossa vida. Então, assim, esse vídeo é pra dizer pra vocês que são cristãos, que estão esperando a pessoa certa, pra não desistir, porque Deus tem o momento certo e a hora certa. E se não apareceu, não se preocupa, vai aparecer. Ele tem pessoa separada pra você, mas é na hora certa. Se você é uma serva de Deus, não namore com a pessoa que não é serva de Deus. Se você é um servo de Deus, não namore com a moça que não é, porque vai te levar pro mau caminho. É mais fácil uma pessoa que está no mundo levar um servo de Deus pro mundo do que uma pessoa que tá na igreja levar uma pessoa do mundo pra igreja. Então, espera, ora. O meu marido é do jeito que eu pedi pra Deus, até melhor. Ele me ajuda em tudo, ele faz comida, me ajuda com as coisas de casa, ele faz tudo, ele é uma bênção na minha vida. E é maravilhoso saber que você tem uma pessoa pra você contar todos os dias, que você, ao acordar, se você tá bem ou se você tá mal, ele vai estar ali com você. Então, assim, se vocês estejam orando, espera. Se você tem 30 anos, espera. Não é o momento. Deus sabe a hora certa. Eu casei com 22. Eu sempre quis casar. E ser mãe eu quero muito, mas na hora certa Deus vai mandar. Hoje em dia eu aprendi isso, que na hora certa a gente tem mania de entregar as coisas na mão de Deus e colocar a nossa mão na frente, querer que venha antes. Mas não é assim. Se você falou, Deus está nas suas mãos, espera. Porque Deus tem o momento certo. Ele sabe o momento certo pra você casar, ele sabe o momento certo pra você ter filho. Se é pra você passar num concurso, ele sabe. Se é pra você ter fazer uma faculdade, ele sabe. Ele tem um propósito em tudo da nossa vida. Então, assim, com esse vídeo eu quero que vocês venham ver que, tipo, eu passei por muitas coisas nesses 7 meses de namoro à distância. Foi muito difícil, tinha hora que eu falava, meu Deus, é isso mesmo. Mas
Quando Deus falava comigo que era pra me esperar e que era Ele, que Deus tinha separado Ele pra mim, hoje eu entendo e eu glorifico a Deus por Ele ter colocado o Paulo na minha vida, que ele é uma bênção na minha vida. Então, assim, que estejamos firmes em Deus. Eu também quero aproveitar pra falar um pouco, né? Que estejamos firmes e buscando a Deus, sendo servos de Deus, buscando Ele de todo o coração. Se você... O problema da gente é que a gente quer, por exemplo, eu queria muito casar. E casar pra mim era como se fosse o meu Deus. Mas não, o seu Deus tem que ser Deus. O momento que eu deixei o casar de lado, as outras coisas que eu queria de lado e comecei a buscar a Deus, comecei a fazer coisas pra Deus, Deus me deu. E é assim na nossa vida. Se você deixa de fazer as coisas pensando, ah, não, eu vou fazer isso porque Deus vai me dar aquilo. Não, eu vou fazer isso porque eu quero me aproximar de Deus. Eu quero estar em comunhão com Deus. Quando você começa a fazer isso, você vai ver como as coisas vão fluir na sua vida. Então, se você ainda tá solteiro, se você passou por problemas na sua área sentimental, pode ter certeza que vai ser onde você vai mais ser usado por Deus. Porque as pessoas... Eu já ouvi uma frase, eu não lembro, é uma frase que onde você mais o inimigo te faz sofrer, onde você mais vai ser usado por Deus. E eu vejo que Deus da minha vida ainda vai me usar muito pra ajudar muitas pessoas na área sentimental. Não sei pregando, não sei se só falando mesmo do meu exemplo, do que eu passei, da minha experiência que eu tive com Deus de namorar uma pessoa que eu não conhecia, namorar uma pessoa à distância e confiar em Deus. Porque se eu não tivesse confiado em Deus, que se eu tivesse dado ouvido a o que muitas pessoas falaram, eu não estaria casada, não estaria feliz. Eu podia agora estar pior, às vezes mais desviada ainda da presença de Deus do que uma pessoa que estivesse me fazendo sofrer. Então, espere, creia e confie, porque Deus tem o melhor pra cada um de nós. Acho que era isso que eu queria falar. O vídeo tá um pouquinho longo, mas é porque eu fui começando a falar e Deus foi me usando aqui mesmo pra falar, porque eu sei que esse vídeo vai tocar a vida de muitas pessoas. E que estejam orando, continue orando. Não é porque você casou que você tem que deixar de orar, não. Se casou, tem que orar todos os dias. Porque o inimigo, ele está cerca. E ele veio pra matar, roubar e destruir. Só isso que ele quer. Se você der uma brecha, ele faz. Então, esteja orando sempre e pedindo direção a Deus em tudo que você for fazer, porque na hora certa, Ele vai fazer o melhor. Queria agradecer a Deus por tudo e falar pra vocês não esquecerem de dar um like no vídeo, curtir, se inscrever no canal e pra vocês estarem deixando o que vocês querem. Eu já gravei outro vídeo pra colocar essa semana. Eu ainda não gravei o do vlog porque aqui tá muito frio, eu tô morrendo de frio aqui com essa roupa. Pra gravar o vídeo pra vocês, aqui tá muito frio, hoje tá um dia muito chuvoso. Ontem tava 8 graus, hoje amanheceu 8 graus, a temperatura tá só caindo. Então tá muito frio, então quando tiver uns dias melhores eu vou fazer uns vlogs pra vocês aqui da cidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até mais, gente. Fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau.